Os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior do reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior do reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome recebe a mim. Aleluia! Vocês que Deus colocou no meu coração através dessa palavra. Jesus ele nos ensina em Mateus que se não nos tornamos como criança, não entraremos no reino dos céus. Ser como criança não é agir com imaturidade, mas é confiar plenamente no Pai, depender dele, ter um coração simples, humilde e principalmente sincero. Muitas vezes a vida endurece o nosso coração, mas hoje o Senhor nos convida a voltar à essência, a confiar novamente e descansar em seu amor. Que nossa oração nesta manhã seja: Pai, eu quero ser como criança, confiar em Ti sem reservas e viver a cada dia na Tua presença. Aleluia! Quero ser como criança, te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Como essa canção diz, quando nós nos tornamos independentes, deixamos de crer. Aleluia. E todo dia temos que ser como crianças. Nós carecemos deste amor, deste afago e deste abraço. Quando nos tornamos independentes, achamos que não precisamos mais de Deus. Muitas das vezes nós não oramos, não clamamos, não cultuamos, não buscamos. Na realidade, nós estamos simplesmente deixando de crer. E Jesus, Ele dá uma palavra que, se nós tão somente cremos, veremos a glória de Deus. Aleluia! E Ele também nos diz que tudo nos será possível se nós cremos. Amém? E que a bênção de Deus seja grandiosa sobre a nossa vida. Aleluia! Mais uma vez, fechando os seus olhos. Abra com as mãos. Pai, eu te glorifico por essa manhã. Te glorifico por cada pessoa que se encontra no teu santuário. A cada pessoa também que está cultuando o Senhor através desta live, dessa transmissão. E a tua graça e o teu poder nos alcance. Porque sabemos que a tua misericórdia, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de um novo despertar, de um novo amanhecer, de um novo dia, acreditando que coisas grandes o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter nos conservado em vida durante todo o decorrer da noite, ter guardado o nosso sono e nos dado o privilégio de mais uma vez ver o sol brilhar em mais uma manhã. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, mais do que tudo, pela tua presença. Porque sem a tua presença, onde nós estaríamos neste momento? Obrigado, Senhor, por o Senhor estar presente em todos os instantes na nossa vida. Mesmo aqueles momentos tão difíceis que nós achamos que nós não vamos suportar, que nós não vamos conseguir avançar. Mas o teu amor é infinito sobre nós. E nos dá força de nos erguermos, de acreditar que o melhor do Senhor ainda está por vir. Então, Senhor, perdoe às vezes pela nossa incredulidade, pela nossa insensatez. Perdoe, Senhor, muitas das vezes pelo nosso comodismo. Perdoe, Senhor, muitas das vezes pelo desespero que às vezes toma o nosso coração diante de uma circunstância tão difícil da vida. Mas, Senhor, que jamais venhamos deixar de crer, Senhor, de crer nas tuas promessas. E tenha certeza, Senhor, que esta manhã é uma manhã especial, porque é uma manhã, um dia que nós começamos na tua presença, uma manhã contigo, uma manhã com o Senhor, acreditando que seremos renovados, fortalecidos e teremos a nossa bateria espiritual carregada nesta manhã, para enfrentarmos tudo aquilo, Senhor, que porventura possa surgir no decorrer dessa semana. Mais uma vez te agradecemos pelo que bebemos, pelo que comemos, pelo que vestimos, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por cada dia o nosso coração pulsar dentro do nosso peito e acreditarmos, Senhor, mais e mais nas tuas promessas. E que nessa manhã o Senhor venha falar ao nosso coração, no nosso íntimo, não aquilo que queremos, porque de fato nós queremos ouvir tantas coisas, mas o que mais nos importa nesse momento, nessa hora, é ouvir aquilo que o Senhor tem para falar no nosso íntimo, no nosso coração, porque sabemos que a tua palavra, ela nos liberta da ignorância, nos liberta do comodismo, nos liberta da incredulidade, nos liberta de tantas narrativas, ó Deus, que temos ouvido dia após dia. Fala profundamente ao nosso coração e traz uma renovação, Senhor, para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Faça enxergarmos aquilo que ainda não estamos enxergando, que caia, Deus, as escamas da cegueira espiritual e venhamos cada vez mais nos aproximar do Senhor
e, como disse essa canção, sermos como criança em teus braços. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças Pode a Deus. aplaudir bem forte ao Senhor. Convido a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Amém? Evangelho de João, conforme está aqui, né? João capítulo 8, do verso 31 ao 36, um texto tão conhecido por nós, já é um versículo já decorado e salteado dentro da igreja. E eu quero falar algo, compartilhar algo com vocês, aquilo que Deus falou no meu coração. A partir de ontem à noite, quando eu estava ali orando, pedindo a Deus uma palavra para amanhã deste dia, e esse texto ficou na minha mente. E eu levantei bem cedo hoje pela manhã, como faço de costume, a mente, né? A mente está tranquila, a mente está descansada, está vazia, e você tem mais probabilidade para ouvir a voz do Espírito. Deus me deu algo aqui interessante que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, sobre esse tema, né? Que o tema é um versículo, né? O tema dessa manhã é o verso 32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o tema dessa manhã, é o tema do próprio texto, né? Palavras do próprio Jesus, onde ele faz essa declaração: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vamos ler do verso 31 ao 36, para entendermos aqui algumas lições de Jesus acerca desta passagem, acerca desse texto. Diz a palavra do Senhor: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai repetir apenas o verso 36 em alto e bom som. Amém? Combinado? 1, 2, 3. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Você pode tomar um assento, queridos, em nome de Jesus. Amados em Cristo Jesus, para vocês que estão no santuário, para vocês que nos assistem através dessa transmissão, esta é uma das declarações mais conhecidas de Jesus em todo o Novo Testamento. É uma das declarações mais conhecidas hoje dentro da igreja. É uma das declarações mais conhecidas hoje, por incrível que pareça, no meio político. É uma das declarações mais conhecidas em todo o Novo Testamento. Quando Jesus faz essa declaração: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, ao longo dos anos, essa frase ela tem sido usada em diversos contextos, em diversos segmentos. Amém? Muitos a associam a uma liberdade política, muitos associam a uma liberdade de expressão, ou uma liberdade de sistemas opressores. Ou seja, esta frase ela é usada em diversos contextos, em diversos segmentos, sejam segmentos políticos, sejam segmentos religiosos. Ou seja, essa frase ela é contextualizada e muito conhecida. Uma expressão que fala sobre libertação. Libertação política, libertação de sistema opressor, libertação religiosa e por aí afora. Sem dúvida, essa forma de liberdade possui o seu valor.
essa expressão de liberdade, amém? Amém. Ela possui de fato o quê? Um grande valor, amém? Amém. Ou seja, contudo, Jesus estava falando de algo muito mais profundo do que muitos estão contextualizando, de uma liberdade política, de uma liberdade de um sistema opressor, de uma liberdade religiosa. Não, Jesus está falando algo muito mais profundo. Aleluia! A preocupação de Jesus não era a escravidão política do povo que naquela época sofria sob o peso de Roma. Então Jesus não está falando exatamente sobre isso. A preocupação dele não era de uma liberdade, de uma escravidão política, amém? Mas Jesus está falando da escravidão espiritual, amém? Do coração humano. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está falando apenas, querido, de uma liberdade política, de um povo oprimido debaixo de um sistema opressor, ou debaixo do sistema opressor que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus, na realidade, ele está falando da maior de todas as escravidões, a escravidão espiritual do coração humano, porque tem muitas pessoas que estão com o coração espiritual aprisionado, acorrentado. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão aprisionadas, estão acorrentadas por um conceito, por um sentimento, por uma forma errônea de agir? Quantos nós estamos aprisionados pelo nosso achismo? Eu acho que tem que ser assim, eu acho assim, eu penso assim. Quantos de nós estamos aprisionados dentro de narrativas mentirosas? Onde nós estamos com o nosso coração aprisionado no sistema espiritual. Então é isso que Jesus está dizendo. Os judeus que ouviam acreditavam ser livres por serem descendentes de Abraão. Porém, Jesus revela que existe uma prisão mais severa do que qualquer corrente visível: a escravidão do pecado. Ou seja, o caminho fora de Deus. Ao mesmo tempo, ele apresenta a única verdade capaz de libertar completamente o ser humano. A verdadeira liberdade é encontrada quando conhecemos de fato o que nos escraviza. Enquanto eu não conhecer de fato o que está me escravizando, eu não serei liberto. Eu continuarei aprisionado. Nós só vencemos o pecado quando nós conhecemos de fato o que ele representa e o dano que ele pode causar na nossa vida. Pelo contrário, nós estaremos acorrentados nele, estaremos aprisionados nele, nos afundando em um abismo profundo cada dia mais. Então, a verdadeira liberdade é encontrada quando reconhecemos a nossa escravidão ao pecado e somos libertos pela verdade de Cristo, a verdade que liberta. Então, no texto de hoje, desse texto que ora nós lemos, eu quero apresentar aqui, porque nesse texto nós encontramos duas lições preciosas ensinadas por Jesus sobre a liberdade que somente Ele pode oferecer. Amém? Amém. Eu quero nessa manhã apresentar, porque esse texto aqui nós encontramos duas lições ensinadas por Jesus sobre a liberdade. Amém? Que somente Ele pode oferecer. Então vamos lá, primeira lição, olha para mim. Primeira lição, qual é? Liberdade então Jesus. Quem está aqui, diga amém. Amém. Então vamos lá, qual é a primeira lição? A liberdade da qual Jesus fala. Então a primeira lição é a liberdade da qual Jesus está falando. Jesus está falando uma liberdade que muitos não compreenderam.
com libertinagem. Como se pega um texto, porque não existe esse texto na Bíblia, existe uma referência de uma junção de valores, quando nós dizemos que Deus nos deu o livre-arbítrio. Essa palavra livre-arbítrio você não encontra nas Escrituras Sagradas. Não existe essa expressão. Existe uma junção de acontecimentos. Quando Deus conversa com Adão e dá a ele a liberdade de escolha. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele dá a liberdade de escolha, liberdade de decisão. Só que nesse livre-arbítrio as pessoas confundem com libertinagem, vai muito além do limite. E acabam caindo em pecado. Então Jesus ele fala de uma liberdade, não essa liberdade que o mundo às vezes apresenta, essa liberdade política, essa liberdade de sistema opressor. Não, não é isso que Jesus está dizendo. A primeira lição que Jesus nos dá é sobre a liberdade da qual ele fala. Não a liberdade que o mundo às vezes está pregando, mas a liberdade que Jesus fala. Está entre os versículos 33 e o verso 36. Amém? Porque no verso 33 o texto vai dizer: responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres? Aí no versículo 36 o que ele vai dizer? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que Jesus está dizendo esta palavra? Porque na realidade, quando você pega o verso 34, ele vai dizer: todo que comete pecado é escravo do pecado. Bom, porque os caras vão questionar. Nós somos filhos de Abraão, nós somos livres, nós não somos escravos de ninguém. Mas Jesus no verso 34 vai refutar eles, vai replicar eles dizendo: olha, todo que comete pecado é escravo do pecado. Lá no verso 36 ele vai dizer: mas se você tiver o Filho do Homem como seu libertador, verdadeiramente sereis livres. Como é ter o Filho do Homem como seu libertador? É andar com Jesus, é seguir os passos de Jesus, é obedecer a palavra de Jesus. Aí você tem o Filho do Homem como seu libertador. Porque não existe, querido, essa historinha que muitos contam por aí, e as pessoas hoje se tornando independentes, como diz a canção, e simplesmente param de crer, porque diz uma frase que diz simplesmente: uma vez liberto, liberto para sempre. Aonde? Todo dia temos que nos libertar de alguma coisa, de um conceito, de uma narrativa, de um pensamento errado acerca de alguma coisa ou acerca de alguém. Então não existe essa história, uma vez liberto, liberto para sempre. Não, está dizendo: se você tiver o Filho do Homem como seu libertador, aí você será livre. Porque se você tiver Jesus na tua vida, não é difícil você andar no caminho errado. Aleluia. Porque o próprio Jesus te direita no caminho que você está. Glória a Deus. Ele nos orienta. O próprio Espírito Santo fala no nosso coração. Então não existe essa história que diz: uma vez liberta, liberta para sempre. Todo dia precisamos nos libertar de alguma coisa. Muitas das vezes nós temos um pensamento, um conceito errado de alguma coisa que nos acontece no dia, um conceito errado de alguém, e muitas vezes nós pecamos por falar ou por julgar precipitadamente. E trazemos o que? Danos na nossa vida. Então todo dia nós temos que amanhecer: Senhor, liberta minha mente, liberta meu coração. Não deixa minha mente e meu coração ser aprisionado pelas narrativas que as circunstâncias do dia vai me promover. Porque nós ouvimos muita coisa, queridos. E muitas das vezes nós falamos só apenas daquilo que ouvimos e não procuramos averiguar se há verdade naquilo que nós ouvimos. Uma coisa que eu sempre falo, querido: nem toda verdade que nós ouvimos, ela é verdade absoluta. Para sabermos se a verdade que estamos ouvindo é absoluta, primeiro temos que saber se a fonte que está expressando essa verdade é verdadeira. Aleluia. Porque muitas das vezes nós acreditamos em uma verdade falada, mas a sua fonte é mentirosa. Exemplo, no Éden. O diabo falou mentira para ela? Não, mas a fonte que estava falando aquela verdade era mentirosa. Porque ele diz para ela: certamente se comeres não morrerás. Não é a morte física, porque ele fala da morte física com ela. Mas a fonte que estava falando com ela é uma fonte mentirosa. Por isso nós temos que analisar a verdade que nós ouvimos. Mas só existe uma verdade que liberta: a verdade de Cristo. Aleluia. Aleluia.
estava tratando da condição espiritual do homem. Jesus estava tratando da condição espiritual do homem. Eles imaginavam que Jesus está falando de uma liberdade política. Hoje usa um texto para essa questão, liberdade política. É lógico, precisamos libertar desse governo maldito que está aí. Precisamos libertar dessa coisa que está aprisionando e afundando cada vez mais o país, a nação brasileira. Temos que libertar, mas a verdadeira liberdade, querido, a verdadeira liberdade que Jesus está dizendo, fala da condição espiritual do homem. A minha condição espiritual, a sua condição espiritual. Como é que nós estamos diante de Deus? Glória. Independentes? Ou dependentes dele como uma criança? Porque se eu me tornar independente, ô canção, hein? Bateu certinho. Se eu me tornar independente, eu paro de crer. Eu vou viver como um transeúndo hoje dentro da igreja. O que é um transeúndo? Eu vou viver andando de um lado para o outro, andando segundo o que o mundo está dizendo. E serei como todo mundo é. Só que eu não estou aqui para ser como todo mundo é. Eu não estou aqui para ser igual a todo mundo. Eu estou aqui para ser luz do mundo e sal da terra. É para isso que eles me chamam. Para ser luz em meio às trevas e dar sabor à vida daquele que está aprisionado em trevas. Aleluia! Então, que Jesus revela a verdadeira escravidão, porque ele declara no verso 34: todo que comete pecado é escravo do pecado. Pastor, mas o que é pecado? Errar o alvo, andar no caminho fora de Deus, porque você vai andar segundo o curso do mundo, você vai andar segundo o príncipe da potestade do ar, amém? Do Deus desse século, o príncipe desse mundo, ou melhor dizendo, Satanás, o capeta, o demônio, o diabo, da forma que você quiser entender, amém? Vai andar segundo o que ele fala, segundo o que ele diz. Que é isso, pastor? Mas dentro da igreja, vai ter muita gente que está na igreja, mas em vez de obedecer a Deus, eu obedeço o capeta, o Satanás e o diabo, o caramuru lá, amém? O cadeirudo. Essa é a realidade. Então, queridos, Jesus ele revela que a verdadeira escravidão, porque para todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A escravidão mais perigosa não é a que prende o corpo, mas aquela que aprisiona a alma e o espírito. A pior escravidão não é a que aprisiona o seu corpo, porque o que aprisiona o corpo é a consequência da prisão que já está na alma e no espírito humano. É verdade. Porque antes do seu corpo ser aprisionado, primeiro a tua alma tem que ser aprisionada. O diabo entrar no corpo de alguém, primeiro ele precisa entrar na alma, dominar a alma, dominar o espírito. Aí ele toma conta do corpo. Ele não entra no corpo de uma hora para outra. Primeiro ele precisa dominar a alma. E para ele dominar a sua alma, a primeira coisa que ele precisa fazer é neutralizar a sua fé, a certeza de quem é Deus na sua vida. Se ele consegue tirar a certeza de quem é Deus na sua vida, aí ele te aprisiona, ele aprisiona a tua alma. E se ele aprisiona a tua alma, ele aprisiona o teu espírito. E se ele aprisiona o teu espírito, ele aprisiona o teu corpo. Acabou, aprisionou, já era. Aí o diabo vai colocar um monte de bagulhada no teu corpo. Tem pessoas que estão doentes, mas não é uma doença física. Ela tem reações físicas, tem, mas é a alma que está aprisionada. Ela não consegue nem orar, ela não consegue crer em nada, porque a alma está aprisionada. É dessa liberdade que Jesus está falando. Amém, queridos? É dessa liberdade que está falando. Ele está falando de uma escravidão mais perigosa do que a que prende o corpo, mas aquela que aprisiona a alma e o espírito. Todo ser humano compartilha da culpa do pecado. As escrituras afirmam em Romanos 3:23: todos pecaram e todos estão destituídos
nós ouvimos e andamos como Ele nos ensina. Amém ou amém? Amém ou amém? João também escreve aí na sua primeira epístola, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos enganando. Não tem pecado, eu não peco, enganamos a nós mesmos. Vou enganar quem? O maior engano é quando nós enganamos a nós mesmos. Porque nós sabemos que estamos pecando. Pastor, eu pequei sem saber. Não existe isso. Todo pecado passa no processo da consciência. Todo pecado, antes de ser consumado no plano físico, ele é planejado, articulado na mente. Por isso que Jesus disse: o homem olhar para uma mulher, ele já adulterou no coração só do fato de olhar, porque a mente já premeditou. A consumação é apenas a execução do que já está lá dentro. Eu pequei sem pensar, meu irmão, não existe isso, porque ninguém faz nada sem pensar. Tudo você premedita primeiro, para depois você fazer. Tudo passa pela mente, porque o seu corpo é comandado pela mente. Daquilo que já está no nosso coração. Nós não somos seres irracionais, como o cachorro, como a galinha, como o macaco, como o elefante. Eles fazem por instinto, nós fazemos por consciência. Por isso que Deus nos fez tricotomista, nos compôs de corpo, matéria, alma, vida, espírito, inteligência. Nós pensamos no ser pensante. Amém? Um grande filósofo francês, Descartes, ele vai dizer uma frase: se eu penso, logo eu existo. Se eu penso, eu existo. Então ninguém faz nada sem pensar, tudo passa pelo processo da mente. Então não vem essa história: eu pequei, eu fiz sem pensar. Não, premeditou, teve a consciência. É igual aquelas historinhas da Walt Disney, do Pato Donald, já lembra? Ficava um patinho com um garfinho, um capetinho, um patinho vermelho com um rabinho, e outro patinho com duas asinhas. O capetinho ficava assim: vai, e vai, e o do asinho falava: não faz isso. Quem nós estamos dando ouvido? A voz do capeta ou a voz de Deus? Porque o diabo fala, o Espírito Santo sussurra. Aleluia. É a consciência, meu irmão. Porque antes de você fazer qualquer coisa, a consciência é a primeira a te condenar. Isso é comprovado pela psicologia. Então, não existe o agir impensado, não. Você pensou. Nós fizemos porque nós quisemos. Amém? Amém. Davi, ele premeditou o pecado. Ele premeditou a adultério. Ele desejou a mulher. Mas ele pensou: pô, era casado, o cara é assim, vamos fazer alguma coisa. Aí ele foi e mandou o cara lá. E foi lá, pegou a mulher para cá. Ela já estava mal intencionada. Vê se o lugar tomar banho aqui. Vê se ali de frente, a sacada do rei, a mulher vai tomar banho. Ela também já estava intencionada no rei. Aí juntou, né? A brasa e o fogo. Né? Juntou. Aí depois que a mulher chegou perto dele, disse: estou grávida. Oh, que bom. Uma família, não, só tem um porém. No período que eu fiquei grávida, meu marido estava na guerra. Meu marido passava as noites na porta do palácio. Aí o mundo de Davi acabou. Eu falei: agora lascou. Aí ele vai premeditar a morte do cara. Davi comete 2 crimes: adultério e assassinato. Ele matou o cara, não, mas ele premeditou a morte. Premeditar, articular é pior que matar. Ele mandou o cara para um lugar que sabia que na linha de frente morre mesmo. E mandou: coloque ele naquele lugar, mas para ele estar na frente. Em outras palavras, ele tem que morrer. Ninguém viu. Aí depois vem Natan. Se você quiser saber mais, Deus só você tem. Não tem obrigado a falar. Amém? Davi cai em si, cai em consciência. Amém, irmão? Davi cai em consciência.
Amém? O pecado, ele não apenas produz culpa, mas domínio. Por isso que ele descreve: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então ele não apenas produz a culpa, mas ele traz domínio sobre as minhas atitudes. O pecado promete liberdade, mas produz correntes. Você é livre para fazer o que você quiser, e faz o que você quiser, você é livre, etc e tal. Mas esquece, meu irmão, o pecado é gostoso, porque se não fosse ruim, ninguém pecava. Fala a verdade, vamos ser sinceros. Quem passou, está pregando heresia, é a realidade, meu irmão. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Se pega, porque o trem é gostoso, satisfaz o ego humano, a vontade humana. Só que ele carrega consigo correntes que aprisionam. É verdade. Porque ele promete liberdade. Você vai fazer o que você quiser, ser livre agora. Mas ele produz corrente. Jesus oferece a libertação verdadeira. Aleluia. Amém? Amém. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece eternamente. Aleluia. Porque quando ele tira o pecado, ele permanece com a vida, com a salvação. Ele vem com a redenção. Glória a Deus. Ele falou: o pecado não pode viver para sempre na sua vida, mas o filho sim pode viver. Aleluia. Glória. Viu, seu irmão? Quem está aí? Cultura, fala: quem está na tua casa? Quem é que está no seu coração? Pecado? Ou aquele que vive eternamente? Porque o texto vai dizer para nós, irmão, a palavra do Senhor, ele vai dizer para nós, aleluia, no verso 36: se tiveres o Filho do Homem como seu libertador, verdadeiramente sereis livres. Porque o 35 ele diz: o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. O pecado só permanece até a chegada de Jesus. Aleluia. Quando Jesus chega, o pecado tem que sair. Porque João Batista disse: quando Jesus vai entrar para batizar no Jordão, ele aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória. Isaías vai profetizar: ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura é que fomos sarados, liberto da alma e liberto do espírito. Amém. 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 O pecado promete, mas ele produz correntes. A pior prisão não possui grades nem cadeados. A prisão do coração é dominada pelo pecado. Temos que reconhecer a nossa necessidade de Cristo, porque somente Ele pode quebrar as correntes que aprisionam a alma. Então, a primeira lição que Jesus nos dá nesse texto é a liberdade da qual Ele fala. Essa é a liberdade. Agora, a segunda lição, amém? Em nome de Jesus, coloca para mim. Segunda lição, bota. Aleluia. Segunda lição, o que está escrito? A verdade da qual Jesus fala. Primeiro, a primeira lição é a liberdade da qual ele fala. A segunda lição é a verdade da qual ele fala. Ele fala de liberdade, mas ele fala de uma verdade. Porque o verso 32 são duas lições: conhecereis a verdade, e a verdade vos. Então, aqui nós aprendemos sobre a liberdade que ele fala, que está na parte B do verso 32. Agora nós vamos aprender sobre a verdade que ele fala, que está na parte A do verso 32. Conhecereis a verdade. Veja bem, no verso 31 ele começa a dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqui, meu irmão, já corta toda e qualquer narrativa contrária. Ser discípulo de Jesus não é estar na igreja.
Porque nós podemos estar na igreja, mas ser um transeunte. Está aqui, está ali, está acolá, mas não tem mudanças. Mas ele disse: se permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eu já corto o assunto porque Jesus estava pregando. Jesus estava pregando. E havia grupos de religiosos. E nos versículos anteriores, você vai ver que havia discípulos, pessoas que criam, mas temiam os religiosos, os doutores da lei. Eles temiam e não seguiam Jesus. Eles ouviam, sabiam que ele estava falando não era verdade, mas eles não seguiam, porque eles temiam os homens, eles temiam o sistema, eles temiam narrativas. Então Jesus no verso 31 vai dizer o que? Se permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Queridos, olha que coisa interessante nós encontramos aqui. A verdade que liberta, claro, óbvio, é a palavra de Deus. Amém? Porque quando nós temos conhecimento de causa, nós não somos aprisionados. Exemplo? Um exemplo clássico. Vou fazer uma perguntinha simples, fácil de responder. Alguém que toma veneno? Não. Alguém toma veneno? Não. Alguém já foi no mercado, ou onde vende lá, comprou veneno e tomou? Por que você não toma veneno? Você coloca veneno no cardápio do seu almoço? Não. Quando você compra o veneno, ele fica escondido num ponto mais difícil da casa para ninguém ter acesso. É ou não é? Quando você compra o veneno é para quê? Para matar um inseto, para matar rato, né? A gente compra veneno para matar alguma coisa. Sim ou não? Sim. Agora eu pergunto, por que você não toma veneno? Por que você toma veneno? Por que você toma veneno? Por que você toma veneno? Porque temos o conhecimento de causa que o veneno vai nos matar. E quando nós temos conhecimento de causa, aquilo que Jesus ensina, do que ele fala, o pecado não nos domina mais. Aleluia! Como temos o conhecimento? Porque Deus pegou o tempo de ignorância. A ignorância, meu irmão, não é a pessoa sem educação. A ignorância é quando a pessoa não tem conhecimento daquilo que ela está fazendo. Mas quando o conhecimento chega e ela comete as mesmas práticas, aí, meu irmão, é burra. Está persistindo no erro. Aí vem aquele ditado mais simples, a desculpa mais esfarrapada que existe. Presta atenção. A desculpa que muita gente usa, dentro da igreja está usando. Quando comete um delito. Que é isso, pastor? Errar é humano. Mas completa a frase. A frase dessa lenda urbana, esse ditado popular, não se configura apenas na primeira frase, mas tem uma segunda frase. Errar é humano, mas persistir no erro. Agora, se eu te disser que errar não é humano, a Bíblia não fala que errar é humano. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus erra? Não. Somos imagem, projeção. Somos semelhança de Deus na terra. Errar não é humano. Errar é quando temos atitudes erradas, escolhas erradas. Caímos no erro. Quando não premeditamos, raciocinamos o que está permeando a nossa mente. Olha o que está nos levando a fazer. Amém? Grandeza. Temos exemplo, José na casa de Potifar. Ele teve a consciência quem era Deus na vida dele. E quando a mulher disse, não tem problema, mandei todo mundo embora, só está eu e você, ele disse, não, Deus está aqui, e Deus está aqui. Foi caluniado, foi aprisionado, ficou 17 anos, irmão, dentro da
exalta aquele que foi liberto. Aleluia. E aquele que era apenas um escravo, pela sua obediência e renúncia ao pecado, mas na verdade que liberta, se tornou governador da maior nação daquele tempo. José. Ele sai da prisão para o palácio. Nós temos a consciência. Porque Deus, ele tinha ali a questão de fazer ou não, ninguém é aberto, está tranquilo, só ele ali, a dona Maria lá. Maria não, vamos chamar a Maria. Amém? A Sati, a mulher que eu te falo. Mas ele teve a consciência, ele tinha a verdade no seu coração, que Deus, os olhos do Senhor, o próprio da terra, Deus está vendo. Fala para o seu irmão, se de mim, Deus está te vendo. Fique esperto. Amém? Queridos, Jesus declarou que os seus discípulos são aqueles que permanecem em sua palavra. A liberdade começa quando ouvimos e recebemos aquilo que a palavra de Deus nos diz. A meu respeito, pela circunstância. A verdade do Evangelho nos liberta da culpa do pecado. Jesus afirmou na última ceia que o seu sangue seria derramado para a remissão dos nossos pecados. Mateus 26, 28 está lá. Esse é o caso da nova eterna aliança do meu sangue. Amém? Amém. Derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Aleluia. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo acrescenta: temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Pelo sangue de Cristo, eu sou purificado dos meus pecados. Glória. Por isso que João fala: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vieres a pecar, você tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Confesse os seus pecados a Ele, porque Ele é fiel para. Ele perdoa. Mas Ele dá a mesma palavrinha que Ele deu para a mulher lá. Vá. Não pegue. Está vendo? Você sabe. A verdade do Evangelho também nos liberta do poder do pecado. Paulo escreve em Romanos 8,2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Cristo não apenas perdoa pecadores, mas Ele transforma a vida de pecadores. Como transformou a minha, como transformou a sua. Aleluia. Transformou, irmão. Amém. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8,2. Essa liberdade exige obediência e permanência. Jesus vai dizer no verso 31: se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não basta apenas admirar a verdade, mas é necessário viver de acordo com ela todo dia. Não é essa a verdade. O discípulo experimenta essa libertação ao seguir Cristo, ao caminhar com Cristo. As Escrituras declaram em Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18: mas, graças a Deus, que temos sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos filhos, servos da justiça. Olha que palavra. Olha o que Paulo está dizendo aos Romanos: mas graças a Deus que temos sido servos do pecado, obedeceram de coração a forma de doutrina que os foi entregue, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça.
justiça de Deus. Eu era, não sou mais. Aleluia. O que a Bíblia diz, quem está em Cristo Jesus, Nova criatura. as coisas velhas, e tudo se faz Novo. morreu. Eu fui, não sou. Sou uma nova criatura. Aleluia. Amém? A verdade não foi dada apenas para ser conhecida, mas a verdade foi dada para ser vivida. Glória. Quem permanece na palavra experimenta diariamente a liberdade de Cristo. Glória. A liberdade que Cristo conquistou na cruz por cada um de nós. Permaneça firme nos ensinamentos de Jesus Amém. e desfrute da vida que Ele oferece. Aleluia. Bem? Eu quero concluir a mensagem. É interessante esses dois pontos. Nesse texto, Jesus nos dá duas lições. A primeira lição é a liberdade que ele fala, a verdadeira liberdade. E a verdade que ele fala. Aleluia. Então eu quero Glória. concluir neste momento. Passa para mim mais uma última. Passa para mim. Eu quero concluir. Amém? Olha só. O mundo fala muito sobre liberdade. Você vai ouvir muito falar sobre liberdade no mundo. O mundo fala muito sobre liberdade. O mundo fala muito sobre liberdade. Mas Jesus fala sobre uma liberdade maior. Jesus o quê? Fala sobre uma liberdade maior. E eu vou contar de uma coisa, você que vai ler. Amém? Você que está aqui, você que tem casa, não sei se você consegue ver o telão, mas se puder digitar para nós, eu jogo lá também. Querido, o mundo fala muito sobre liberdade, mas Jesus fala sobre uma liberdade maior. Qual é? Uma liberdade que alcança o coração. Uma liberdade que elimina a culpa. E uma liberdade que quebra o domínio do pecado. É essa liberdade que Jesus fala no texto. Aleluia. É dessa liberdade que ele está falando. Muitos não compreenderam. Hoje esse texto, essa expressão de Jesus hoje é usada de várias formas, até de forma errônea, mas na realidade Jesus está dizendo isso aqui, uma liberdade que alcança o coração, uma liberdade que elimina a culpa, uma liberdade que quebra o domínio do pecado na nossa vida. Aleluia. Primeiro precisamos reconhecer a nossa escravidão, o que está me escravizando. Aleluia. Depois precisamos conhecer essa verdade que liberta. Então precisamos permanecer na palavra de Cristo. Jesus continua convidando homens e mulheres cansados e sobrecarregados a se aproximar dele. É o que ele diz lá em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vai nos aliviar do jugo pesado do diabo, desse fardo pesado que às vezes nós não conseguimos nem dar um passo. É igual aquela mulher, né? Corcunda, que anos e anos estava ali, mas aquela mulher era escrava do diabo. Aquilo ali não era uma doença física, era uma escravidão espiritual. Porque quando Jesus espera o demônio, aquela mulher endireita, aí eu te pergunto, quantas pessoas estão andando assim? Estão se arrastando, entra e sai da igreja e nada muda, porque a alma está acorrentada, o coração está aprisionado, o espírito está encarcerado. Mas Jesus veio para quebrar essas correntes. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Fica de pé, queridos. Olha para cá. Talvez exista. Preste atenção no que eu vou falar aqui.
porque nós estamos aqui para receber a verdadeira liberdade. Aleluia. Talvez existam correntes